Maias, vocês prometeram que o fim do mundo seria em 2012. Oi, olha eu aqui mais uma vez. Se você ainda não me conhece, eu sou Giovana, dona deste canal e dessas redes sociais. Então se inscreve aqui que temos vídeo todas as quartas, 12h30, e me segue lá nas redes que é onde eu apareço com mais frequência. E se gostar do vídeo, não esquece de deixar um like e um comentário. Acho que todo mundo que já tinha um pouco mais de idade em 2012, talvez mais de 5 anos, por exemplo, se lembra do caos que foi quando anunciaram que 2012 seria o fim do mundo. Isso aí rendeu até filme. E um tempo atrás, parece que recalcularam o calendário maia e descobriram que não era 2012 a data do fim do mundo, mas sim 2020. E aí imagina, com todo o caos que estava acontecendo ano passado, o que isso causou. Mesmo assim, não teve uma repercussão tão grande quanto a de 2012, mas muita gente estava vendo sentido nessa recalculação, considerando que 2020 tinham vários motivos para ser considerados o fim da existência humana. Já parou pra pensar? Imagina se a pessoa que estava calculando isso aí deu uma cochilada e a gente nem tá em 2021. Tudo é possível, né? Enfim, sempre que falam de fim do mundo, as pessoas pensam justamente no filme 2012, O Dia que a Terra Parou, invasões alienígenas, ataques zumbis e coisas nesse sentido. Mas eu sempre penso no filme A Era do Gelo, mais especificamente na Era do Gelo 2. Esses outros filmes que tratam de catástrofes para levar ao fim do mundo são sempre alguns acontecimentos enormes e que todo mundo tá vendo. São naves alienígenas pelo céu todo, é vulcão entrando em erupção, é tsunami acontecendo à torta e direita e várias coisas nesse sentido que tá todo mundo vendo e que acontecem de uma forma muito rápida no filme. E aí no final sempre acaba aparecendo uma solução mágica, né? O protagonista tem a cura para alguma coisa, acabam conseguindo resolver o problema climático, todo mundo sai da Terra ou alguma coisa desse tipo, mas sempre tem solução. Agora, na Era do Gelo, apesar de ser um desenho infantil, a coisa é retratada de uma forma como mais semelhante à nossa realidade. O fim do mundo vai acontecendo bem devagar e na frente dos olhos de todo mundo. E mesmo quando são alertados de que o fim do mundo, né, de que o fim ali, da extinção dos animais está perto, mesmo assim eles não acreditam. Eles só passam a acreditar que aquilo realmente é verdade, é uma coisa possível de acontecer, quando já está acontecendo, né? Que é quando a geleira derrete e está prestes a inundar tudo ali o espaço onde eles vivem. Tudo bem, no final das contas, no filme, o mundo também não acaba. Eles acabam dando um jeito, todos os animais sobrevivem, é só uma fase transitória ali do espaço, né? O gelo derrete, mas tem terra, é só uma adaptação do espaço. Porém, é muito mais semelhante à nossa realidade do que os filmes catastróficos que causam desespero em todo mundo. E mesmo assim, apesar do mundo não acabar, acontece uma grande mudança no espaço e aqueles animais precisam se adaptar ao novo, além de que tem espécies que claramente não vão sobreviver àquele novo habitat. O fim do mundo, na realidade, não começa e termina em 4 dias, ele é algo gradual. Inclusive, um tempo atrás, alguns pesquisadores calcularam e previram que nós temos cerca de 7 anos para reverter as mudanças climáticas que nós causamos. Ou aí sim nós iremos começar a provocar o início do fim do mundo. Ou melhor, o início da extinção da vida humana, porque o planeta vai continuar aqui, né? Nessa situação, até colocaram um relógio em exposição que fazia uma contagem regressiva de mais ou menos quanto tempo nós tínhamos para tomar algumas medidas. Apesar de ser algo meio exagerado aos olhos de algumas pessoas, foi uma intervenção no espaço proposta por alguns artistas para que as pessoas se conscientizassem sobre essa questão. Esses 7 anos são o tempo que nós temos até que as mudanças ambientais se tornem irreversíveis. Então, não importa o que a gente faça depois desse tempo, será impossível retomar a qualidade da água, a qualidade do ar, retomar as espécies que tenham sido perdidas e coisas desse tipo que desequilibram a natureza e automaticamente interferem na existência de vida no planeta. Mas é claro, sempre vai ter alguém para dizer: quando isso aí acontecer, eu já vou ter morrido. Que é uma forma mais educada de dizer: isso aí não é problema meu. Bom, um pensamento bem egoísta, eu diria, né? Tá, tirando essa questão empática, se a pessoa não quiser pensar nisso, podemos pensar também que uma das funções de todo ser vivo existente no planeta é a perpetuação de sua espécie, então garantir que as gerações futuras existam. Ou seja, o ser humano como um animal também tem essa função. E isso não se refere só a ter filhos. Na verdade, do que adianta você ter filhos se não vai ter um lugar para ele existir? Então, basicamente, a função de perpetuar a sua espécie, além de gerar novos descendentes, inclui você preservar o espaço em qual você e as futuras gerações vivem e vão viver. Ou seja, falhar com o meio ambiente é falhar como ser humano. Porque assim, você já parou para pensar que a nossa existência para o planeta, no final das contas, é insignificante? Na verdade, está mais para negativa. Ele não depende de nós para nada, não existe nenhum processo que só o ser humano possa fazer
que seja necessário para alguém ou algo além do próprio ser humano. Então, no final das contas, nós só estamos sendo destrutivos e inconsequentes, porque as nossas ações só interferem na nossa própria existência. Quando falamos do derretimento das calotas polares, por exemplo, muita gente não entende a proporção e a importância desse acontecimento, porque um grande bloco de gelo derreter tão longe de mim deveria me importar tanto. Então, o gelo, ele ocupa um espaço diferente da água. Então, apesar desses blocos de gelo, dessas geleiras estarem de certa forma dentro da água, o espaço que elas vão ocupar quando elas derreterem é diferente do que elas estão ocupando agora, até porque tem uma parte desse gelo que não está em contato com a água. Além disso, o aumento da temperatura já interfere no espaço que a própria água vai ocupar por si só. Assim, segundo algumas pesquisas, se a temperatura do globo terrestre subir apenas 2 graus, será o suficiente para que alguns países já sejam inundados pela quantidade que a água vai subir. E com o tempo, cada vez mais lugares mais altos sofreriam com essa consequência também. Mas aí você acaba pensando, mas eu moro em um lugar que não seria inundado agora. Na real, nenhum lugar seria inundado exatamente agora. Isso é uma previsão para daqui a algum tempo. A inundação de outros lugares te afeta também. Essas inundações vão causar a locomoção de pessoas, ou seja, os sobreviventes, desses lugares que forem inundados terão que sair de seus países e acabar se alocando em outros lugares. Vão ter que se abrigar em países que estejam seguros, o que causa um grande trâmite de pessoas, gente indo para lá e para cá com uma constância muito grande. E isso também significa superlotação de cidades, o aumento da precariedade de vida de alguns países, além da possível dispersão de uma grande quantidade de doenças pelo mundo, justamente por essa grande quantidade de gente indo e vindo com uma constância muito grande. E falando nisso, o derretimento do gelo por si só pode resultar na liberação de vírus e patogênicos que estavam presos nesse espaço congelado. Alguns cientistas já pesquisaram e continuam pesquisando, e há uma grande possibilidade de conterem coisas congeladas nessas calotas polares. Isso porque o gelo se formou durante muito tempo de uma forma gradual. E justamente por isso há a previsão de que existam coisas presas nessas partes do mundo congeladas, as quais nós nunca tivemos contato, pois foram congeladas antes mesmo de que a população humana pudesse tomar conhecimento. E entre essas coisas podem existir vírus e patogênicos que de alguma forma tenham criado resistência tanto à baixa temperatura quanto ao tempo e ainda estejam ativos presas nesse gelo, partindo da ideia de que já foram encontradas espécies que sobrevivem até no espaço. Ou seja, quanto mais o gelo derrete, mais perto do contato com algo desconhecido e possivelmente nocivo nós podemos estar. E isso pode ser algo que talvez nós não saibamos lidar. E tudo isso também aparece um pouco na Era do Gelo 2, quando duas espécies aí de animais estão congeladas e quando o gelo derrete, elas ainda estão vivas e acabam se tornando predadoras, dos animais ali que existem naquela época. E se todas essas coisas que são impalpáveis no momento em que vivemos ainda não forem o suficiente, a consequência das mudanças climáticas e da nossa forma de lidar com o mundo e com o ambiente no momento interferem na nossa vida e na nossa existência na atualidade. Isso porque afetam diretamente coisas como plantações, vegetação e os animais, coisas as quais são importantes tanto para o ecossistema e a manutenção disso na Terra, tanto para a nossa alimentação. Existe uma cadeia bem estruturada e encadeada a qual o ser humano também faz parte. E nela todos os elementos se relacionam e interferem na existência um do outro direta ou indiretamente. Ou seja, a exclusão de um alimento de uma determinada espécie faz com que outra coisa se torne alimento dessa espécie. A perda de uma simples planta, de uma simples espécie de planta, por exemplo, pode significar o desbalanceamento do solo, da água e até mesmo do ar. Ou a perda de um simples inseto, como a abelha, coisa a qual nós já estamos presenciando, pode resultar na perda de várias espécies, tanto de plantas, porque a polinização é prejudicada, tanto de animais, porque esses animais consomem essas plantas. E aí, consequentemente, de outros animais que não consomem plantas, mas consomem os animais que consomem as plantas. E é justamente por isso a nossa relação ser tão encadeada faz com que uma coisa afete direta ou indiretamente a outra. Então, o fim do mundo não é um grande evento de 3 dias, não é um grande espetáculo o qual toda a população presencia de forma assustada, desesperada e sem nenhuma esperança.
O fim do mundo, na verdade, é a culminação de vários pequenos eventos que vão acontecendo diante dos nossos olhos e por considerarmos insignificantes, nós não damos a devida importância. E bom, apesar de talvez parecer, esse vídeo não é para ser alarmista, na verdade ele é só a junção de várias reflexões. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado, não esquece de deixar um like, deixa um comentário, manda para alguém que você sabe que vai gostar. Diz aí se para você também o fim do mundo não é um grande evento, ou se você acha que o fim do mundo realmente acabaria sendo mais parecido com esses filmes, né, de ação aí, 2012, O Dia que a Terra Parou. E até o próximo vídeo.